Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, continuamos aí a parte 2 do Código Penal, assim como está pedindo no edital, dos artigos primeiro ao sexto. Então, nós vimos aí as teorias, beleza? Agora vamos resolver questões com base naquelas teorias que nós aprendemos. Pessoal, tem um videozinho no YouTube que ele explica isso que eu expliquei, só a teoria do crime, tá? Por meio de desenhos. Eu vou disponibilizar na plataforma o link, tá? Que é para vocês acessarem e dar views para a pessoa, para quem fez. Foi muito bem feito, bacana. Vamos lá. Olha a primeira questão, como veio. Essa questão aqui é da FUNESP, tá? Salvo engano, deixa eu ver se é de concurso de guarda. Não, soldado da Polícia Militar. Pégaso é condenado pela prática de crime previsto em lei. Aqui, a previsão é de 15 anos de reclusão. Tendo a decisão judicial transitada e julgado, né, após 2 anos de cumprimento da pena, surge nova lei, aquilo que eu expliquei, lá do artigo 2º. Nova lei, que deixa de considerar como crime os fatos que levaram à condenação de Pégaso. Nesse caso, segundo os comandos normativos do Código Penal da lei, pessoal, sem olhar as questões. Se ele foi condenado por um crime que havia previsão em lei, lá 2 anos de prisão, e ele está, digamos, preso. E aí depois vem uma lei e diz que aquilo não é mais crime. Me responde aí, o que tem que fazer com ele? Né? A lei, ela retroage para beneficiar o réu. É assim que está dizendo lá. Vou até voltar aqui para vocês verem. Olha. É, lei penal no tempo, artigo 2º, lei penal no tempo, artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixou de considerar crime. Então terá que se liberar ele na hora. Deixou de ser crime, terá que se liberar ele na hora. Então vamos ver aqui quais são as alternativas que essas questões deixaram para nós. A primeira aqui, ó, não retroagirá pelo efeito permanente da decisão judicial. Falso. Nós vimos que não é isso que o artigo 2º diz. Retroagirá para beneficiar o réu. Olha ela aqui, ó. Gabarito, letra B. Olha, C, retroagirá se houver concordância do Ministério Público. Não, não tem lei, acabou, não tem que o Ministério Público intervir. D, não retroagirá por ser regra a exceção. Não, regra a exceção é do artigo 3º, tá? O que diz o artigo 3º? Só para lembrar aqui, ó. Lei excepcional ou lei temporária, que eu expliquei. Lei excepcional ou lei temporária, tá? Isso aí são essa lei, se você, mesmo que ela se extingue, você vai responder e vai cumprir a pena, beleza? Então, aí se foi a primeira questão, vamos para a próxima. Próxima questão aqui. Próxima questão. No que diz respeito às normas referentes ao crime, segundo o decreto 2848 de 1940, que institui o Código Penal Brasileiro, marque a alternativa correta. Vamos lá, letra A. Considera-se prática do considera-se praticado o crime no lugar, olha só, lugar do crime. Lugar do crime, artigo 6º do Código Penal, onde eu disse que ele adota a teoria da ubiquidade. O que é a teoria da ubiquidade? Não importa se a pessoa. Código Penal é isso. Se a pessoa matou A no Brasil e ela morreu no exterior, ou se matou ela no exterior, ela veio a morrer no Brasil, a teoria da ambiguidade. Tudo faz, ok? Considera-se a prática do crime o lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo, ou em parte. Olha só, em parte. Em parte, o que está querendo dizer em parte? Eu disse para você que eu sou mato-grossense, né? Você pode pôr um pé na divisa do Mato Grosso e outro pé e outra perna lá no Paraguai. Então, a pessoa desferiu uma facada em A, no Brasil, e ela correu e morreu lá no Paraguai. Então, em parte, aconteceu no Brasil e a consequência é morte
aconteceu no Paraguai, bem como onde se produziu, né, ou deveria produzir o resultado. Beleza? Então, isso aqui está corretíssimo com o artigo 6º e com a teoria da ambiguidade. Então, nosso gabarito é esse aqui, ó, letra A. Vamos ver a letra B. A superveniência, vamos ver o que é a superveniência aqui, ó. Acho que eu trouxe ela aqui para vocês, para a gente. Superveniência de causa independente. Parágrafo 1º. A superveniência da causa relativa independente exclui a imputação quando por si só produziu resultados. Os fatos anteriores, pessoal, eu lembrei que isso aqui é o artigo 7. Não nos interessa, tá? Então, pula essa questão da superveniência aí, não nos interessa. Crime tentado também não está no artigo, está lá no artigo 9, não está no artigo 1º, artigo 6º. Então não vamos ver as outras aí não. Vamos ficar só no gabarito mesmo. Como eu disse para vocês no primeiro vídeo, essas palavras aqui em latim, por exemplo, aqui está escrito abolitio, né? Mas se lê abolicius. Abolicius crime, ou seja, a abolição do delito. Deixou de ser crime, deixou de ser um delito. Trata-se do fenômeno que ocorre em lei posterior. Então, a pessoa foi condenada por um crime. Depois de condenado, veio uma lei e diz que aquela ação, que aquele fato não é mais crime. Então, aboliu-se o crime. Então, ele deve ser liberado de imediato. O que diz essa questão? Frank foi acusado de ter praticado um crime no ano de 81, 1981. Posteriormente, 2 anos depois, em 1983, o fato considerado como criminoso deixou de existir, favorecendo Frank. Nos termos do Código Penal e na doutrina aplicável, está caracterizada a denominada abolição do crime, tá? Letra C. Foi abolido o crime. Ele não deve mais nada. Professor, e o que ele já pagou? Bom, o que ele já pagou, ele pagou na forma da lei anterior. É só retroage, né, para beneficiar, não tem que pagar indenização, nada não, tá? Porque existia lei quando ele praticou aquele crime. E aqui, pessoal, vai entrar essa questão, eu trouxe ela pelo seguinte, eu não achei ela em concurso de guarda, mas em concurso de soldado da PM eu achei. E foi um concurso que a Funesp fez, Então tá aqui na 18, eu vou voltar aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Olha, quando diz aqui, ó, retroage em milhos, novatio em milhos, o crime foi abolido. Quando não retroage, é leges impégios, tá? Leges impégios. Então vamos lá. Vamos resolver essa questão aqui. A entrada em vigor de nova lei de drogas, revogando a anterior, fez com que o crime de porte de drogas para o consumo pessoal deixasse de prever a aplicação da pena privativa de liberdade, passando a adotar as seguintes casos sanções: advertência, e lá vai. E o que ele quer? Nesse sentido, no que tange a pena aplicável ao autor do citado delito, é correto afirmar que a nova lei de drogas constitui um elemento de milhos, ela vai retroagir, tá? E quem tiver preso por esse crime de porte de droga vai ser liberado, beleza? Só por isso que eu digo que eu trouxe para vocês, apesar que a gente tem aí uma lei que nós vamos estudar sobre drogas, né? Beleza, vamos lá nessa questão. Ananias, de nacionalidade argentina, morando próximo ao bairro de Marquês, na cidade de Teresina, no Piauí, pegou o carro de um vizinho, sem conhecimento deste, com a intenção de dar uma volta na cidade e depois devolveu. Devolveu. Pessoal, se ele deu essa volta, pegou o carro, deu a volta e devolveu, e o dono não ficou sabendo, não houve estrago, não houve nada, e o dono não ficou sabendo, não houve crime aí, tá?
não houve crime, em regra. O vizinho não pode fazer, pois soube que não se, pois o vizinho nada pode fazer, pois soube que o crime de conduta do agente que subtrai um bem que devolve logo em seguida de forma voluntária não é crime. É o que tem entendimento a doutrina da jurisprudência. Nesse sentido, marca a alternativa correta quanto à aplicação da lei penal. Então, vamos ver. Letra D aqui, ó. Caso o furto de uso fosse tipificado no ordenamento jurídico brasileiro, o local do crime seria. Ele quer. Por isso que eu trouxe ela, porque ele quer o local do crime. O local do crime não é ambiguidade, tá? Não é a teoria da ambiguidade, é a teoria da atividade. Seria o lugar em que ocorrer a ação ou omissão, no caso, em parte, bem como se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, o local do crime foi aonde ele pegou o carro, ele furtou o carro, tá? Beleza? Porque esse aqui é o local do crime, teoria da atividade. Olha aqui o artigo 6º aqui, ó. Artigo 6º, não, artigo 5º. Esquimó é acusado de cometer crime ocorrido em aeronave que realiza voo internacional. Nos termos do Código Penal, considera a extensão do território para fins de aplicação da lei brasileira. As aeronaves estrangeiras em voo onde estiverem, não. As aeronaves brasileiras em voo no espaço aéreo nacional, também. As aeronaves em voo no espaço aéreo nacional ou em alto mar. Gabarito, nosso gabarito. Mas vamos ver a letra C. Aeronaves estrangeiras pousadas em aeroportos internacionais. Nada a ver, só se fossem aeroportos nacionais. Aeronaves brasileiras mercante em voo perante o espaço aéreo estrangeiro. Nada a ver. A não ser que fosse o espaço aéreo brasileiro, tá? Essa daqui é o artigo 3º. Artigo 3º, vamos lá. Acerca da aplicação da lei penal, assinale a alternativa correta. É vedada a instituição de lei temporária na seara penal? Não, é permitido. Lei temporária é excepcional, por isso está errado. A lei excepcional aplica-se a fatos posteriores. Sim, a fatos posteriores. Não, não aplica a fatos posteriores. A fato que foi cometido na vigência dela. Só que quando ela terminar, aquele ato que você praticou na vigência dela, você vai responder. Tá? Tá errado aqui. A lei posterior jamais se aplica aos fatos anteriores, ainda que não decididos por sentença condenatória julgada. O que está errado aqui é essa palavra jamais. Seria em regra, tá? Não jamais. Beleza? Letra D. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Certo? Tá? Nosso gabarito aí é letra D. Beleza. Vamos ver qual é a próxima aqui. Nossa, essa é grande. João, guarda metropolitano, responde inquérito policial penal. Responde inquérito policial pela prática de crime de abuso de autoridade por ter violado o domicílio de Márcia em 7 de julho de 2019, sem estar respaldado pelo respectivo mandato de busca e apreensão. A autoridade policial indicia João pela prática do crime previsto no artigo 3º, a linha B, que trata-se de atentado contra a inviolabilidade do domicílio, cuja pena é de 10 dias a 6 meses. Uma vez entrada em vigor a lei, essa lei aqui, o promotor. Só que a lei, olha só, a lei
Ela entrou em vigor em 2019. Beleza, 2019. O promotor com atribuições oferece denúncia contra o João, imputando a ele a prática de crime previsto no artigo 22 da nova lei, que trata da mesma figura do crime. Veja, a conduta de violar o domicílio sem obedecer às formalidades da lei, agora foi aumentada de 1 a 4 anos. Pessoal, nesse caso aqui, vou resumir isso. Nesse caso aqui, o guarda metropolitano ele cometeu um crime de violar o domicílio, né, esse mandado judicial, onde a pena é de 10 a 6 meses. Ele vai responder, ele vai cumprir essa pena aqui, ó, porque a lei ela não pode retroagir para ser maléfica ao réu, a não sei que seja para beneficiar. E aqui está dizendo que foi aprovada uma nova lei no mesmo ano, que a pena agora é de 1 a 4 anos. Ela não pode ser aplicada ao guarda metropolitano. Tá, o promotor aqui ele está agindo incorretamente. O pedido e vai ser indeferido pelo juiz, com certeza. Se não for indeferido, é só ele recorrer. Aqui, ó, letra E, aqui, é o nosso gabarito. Ó. Está incorreta, em razão do princípio da irretroatividade da lei. Pena mais severa, sendo certo que esta regra apenas admite a exceção em caso de crime permanente e crime continuado, e que não é o caso de João. Pessoal, o que é crime permanente e o que é crime continuado? Crime permanente. Vou dar esse exemplo aqui. Ó. Lembra daquele rapaz que cometeu o crime com 17 anos, 11 meses, 29 dias? Digamos que ele cometeu um crime hoje. E hoje ele tem 17 anos, 11 meses, 29 dias. O crime é de sequestro. E ele ficou com essa pessoa sequestrada durante um mês. Aí depois a polícia foi lá e arrebentou o cativeiro e prendeu ele. Quando ele foi preso, ele já tinha 18 anos. Pessoal, isso é um crime permanente. Tá? É um exemplo de crime permanente. Ele vai se responder pelo crime por ser maior já, e não quando ele sequestrou a pessoa. Mas ele permaneceu com essa pessoa sequestrada, então é um crime permanente. Tá? Crime continuado. Digamos que você quer furtar uma moto do seu vizinho. Você foi lá e furtou as rodas, depois você furtou o pneu, no outro dia você furtou, no outro mês você furtou o guidão, no outro mês você furtou a, o banco. Então isso é um crime continuado. Se você era menor quando você furtou as rodas e você terminou de furtar tudo depois de um ano e você já era menor, maior de idade, então você vai responder como crime, é, como se fosse maior, porque é um crime continuado, tá? Beleza? Mais um aqui. Essa do CESP para juiz. Nossa, questão difícil. Nas disposições penais, a Lei Geral da Copa, foi estabelecido que os tipos penais previstos nessa legislação tivessem vigência até dia 31 de dezembro de 2014. Considerando-se as informações, é correto afirmar que a referida legislação é um exemplo de lei penal temporária. Uma lei penal temporária, tá, pessoal? Lei penal temporária. Como nós já vimos falando, olha que fácil. E ela veio numa questão de juiz, para juiz substituto. Você entra com juiz substituto, depois você vira juiz titular, tá? Ó, soldado da PM aqui, ó, do Distrito Federal, dos concursos bem concorridos, por causa do salário, né? Só que a prova é a prova. O que faz ser concorrido é porque muita gente fazendo, né? A lei temporária estabelece que constitui delito a venda de bebidas alcoólicas no raio de 2 quilômetros dos locais destinados à realização da Copa América do Brasil. Considerando hipoteticamente que João pratique tal delito no período de vigência da lei, em, em, em comete, em suma, ao juiz poderá condená-lo após o prazo da vigência da lei temporária, dado que o delito ocorreu durante a vigência dessa. Sim, mesmo que a lei tenha acabado.
mas ele cometeu, isso é uma exceção, mas ele cometeu esse crime na vigência da lei temporária. Então ele vai responder, tá? Essa é a última. Sobre a aplicação da lei penal, assinala a alternativa correta. Vamos ver aqui. A lei temporária aplicar-se-á ao fato praticado durante sua vigência, desde que dentro do período de sua duração. Não, depois que ela acabou, você vai responder também, se você praticou durante a vigência dela. Deixa eu achar logo aqui a correta. Letra C. Já estou sem garganta. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Então, considera-se a prática do crime na vigência da lei. A lei temporária é excepcional, tá? Preste atenção. Depois que ela se extinguiu, você vai continuar respondendo, é uma exceção. Beleza, pessoal? Olha só a letra E. A lei posterior a que qualquer modo favoreceu o agente não se aplica aos fatos anteriores, desde que condenada a sentença condenatória transitada em julgado. Pessoal, mas não para a lei excepcional e temporária, tá? Beleza, pessoal. Ficamos por aqui, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.